Graça e paz, tudo bom? Vamos lá dar continuidade à nossa sequência de vídeos, uma série sobre o livro do John Piper, A Paixão de Cristo. Eu acho que eu vou começar a partir desse vídeo, deixar o link para você estar comprando o livro se você quiser. Muito bom, pequeno, rapidinho você vai ler, mas o mais interessante é que você vai aprender muito, tá? Se você começou a assistir o vídeo agora, você acessou o nosso canal agora através desse vídeo, a gente está no quarto vídeo de uma série de 50. Então o interessante é que você vá até o nosso canal, veja os outros vídeos, o 1, 2 e o 3, para que você entenda o que a gente está tentando transmitir aqui, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você gostou, curta. Se você não gostou, não curta, né? Dá o seu joinha para baixo. Deixe seu comentário se você tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma opinião referente ao assunto. E compartilhe com seus amigos, tá? Que será de grande valia tanto para nós do canal quanto para o próprio Evangelho de Cristo a ser pregado. Certo? Então vamos lá, sem mais demora. O quarto é para alcançar a sua própria ressurreição dos mortos. Porque Jesus sofreu e morreu para alcançar a sua própria ressurreição dos mortos. É interessante isso. Vamos ler Hebreus 13, verso 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, então o Deus Pai ressuscita o Deus Filho, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, que é Jesus, pelo sangue da eterna aliança, pelo sangue de Jesus. Então Deus traz Jesus dos mortos, né? Pelo próprio sangue de Jesus. Interessante isso. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. A morte de Jesus não antecede a sua ressurreição. Isso daqui é meio óbvio, né? Se a gente for pensar de uma forma. Mas é interessante, porque para ser ressuscitado ele precisava morrer. Mas a morte de Jesus e como foi a morte foi o preço pago para que ele viesse a obter a sua ressurreição. Por isso que Hebreus 13, 20 ele vai dizer assim, ó, que Deus o ressuscitou dos mortos pelo sangue da eterna aliança. Então, o sangue de Jesus derramado por ele mesmo, né, foi o preço ou o direito da sua ressurreição. O sangue da aliança é o sangue de Jesus. Ele mesmo vai dizer lá em Mateus 26, 28, que era na ceia, quando a Bíblia fala, né, Jesus falando do sangue, que isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Nenhuma salvação teria se realizado se Jesus, isso aqui é legal, se Jesus apenas sangrasse em vida. O seu sangramento até a morte torna tão essencial o seu sangue. Então, se Jesus tivesse tomado as 38 chicotadas, tivesse carregado a cruz e, sei lá, não tivesse morrido, no exemplo, tivesse feito tudo isso, a ressurreição e a salvação, mais para frente Paulo vai falar isso, e o John Piper também vai comentar isso, não seria suficiente para a nossa salvação, tá? Qual a relação entre o derramamento do sangue de Jesus e a sua ressurreição? A Bíblia diz que ele não apenas foi ressuscitado após derramar seu sangue, mas por derramar o seu sangue. Foi o que a gente falou, que agradou, né, a hora a Deus
de paz tornou a trazer Jesus dentre os mortos pelo sangue da eterna aliança. E o sangue da eterna aliança é o próprio sangue de Jesus. Então isso significa que a morte de Cristo, que Cristo realizou, foi tão pleno e tão perfeito que a ressurreição foi uma recompensa e uma vindicação, né? Uma confirmação, uma justificação da morte de Jesus. Então, aí vem a sequência dos outros 3 vídeos anteriores. A ira de Deus foi satisfeita com o sofrimento e a morte de Jesus, primeiro vídeo. A maldição santa contra o pecado foi plenamente absorvida por Cristo, também está no primeiro vídeo isso. Plenamente absorvida em Cristo devido à sua morte e o derramamento do seu sangue até a morte. A obediência de Cristo foi completa em toda a sua medida. Por quê? Porque ele provou todas as tentações, ele viveu todas as dores e em momento algum ele negou-se a ela, mas ele cumpriu todas elas. C.S. Lewis ele vai falar no seu livro Cristianismo Simples e Puro, a ideia daquele que só é forte aquele que resiste às tentações, né? É mais ou menos assim. A partir do momento que nós somos tentados e nós cedemos às tentações, nós não somos fortes, né? Nós não temos forças contra as tentações. E Deus ele foi tentado em tudo e em tudo ele foi vencedor, né? Então é interessante, ele vai falar isso no seu livro também, que nós só vamos vencer essas tentações não porque nós somos fortes ou porque nós temos forças para vencê-la, mas quando nós paramos de lutar com ela. Aí é interessante porque aí você pensa, pô, então eu vou ter que ceder às tentações? Não, não é isso que Deus quer dizer e nem isso que a palavra quer dizer. Ele só vai dizer pra gente, ele diz assim pra gente, que só vamos vencer as tentações quando nós entendemos que não é pelas nossas forças, porque nós, seres humanos pecadores, somos incapazes de vencermos as nossas tentações. Então só em Cristo, e aí quando nós falamos sobre tentações, para os nossos problemas e nossas tentações, eu não tenho força, mas em Cristo eu consigo vencê-la, porque a obediência de Cristo foi completa em todas as medidas. E essa ideia de completa está nessa ideia também da todas as tentações que a gente viu no terceiro vídeo. O preço do perdão foi totalmente pago através do derramamento de sangue, da morte, da ressurreição. A justiça de Deus foi completamente vindicada. Tudo o que restava a ser feito era a declaração pública do endossamento de Deus. Isso ele fez ressuscitando Jesus dos mortos. É incrível, né? É incrível isso. Então, Jesus seguiu todo o roteiro, né? Todo o plano de Deus para a salvação, para a remissão. A gente está no quarto capítulo, tem mais 46. E a gente vê essas coisas, né? Possa ser que para você não seja novidade, mas quando eu li, para mim foi uma novidade, foi uma diferença de vida muito grande, aprender essas coisas. Aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não está destacando que a ressurreição seja o preço pago por nossos pecados, não é? Que Jesus ressuscitou e pagou os nossos pecados. Ele destaca que a ressurreição prova que a morte de Jesus é o preço totalmente suficiente. É mais ou menos assim. Ele cumpriu todo o ministério, ele cumpriu toda a ordem de Cristo, e a sua ressurreição foi meio que a assinatura final de Deus. Vocês estão perdoados, os seus pecados estão perdoados em Cristo, que de pecado nenhum se tornou pecador por vocês. Se Jesus não tivesse ressuscitado, sua morte teria sido um fracasso. Deus não teria vindicado seu feito de carregar os pecados e nós ainda estaríamos em nossos pecados. Mas de fato, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. O sucesso de seu sofrimento e morte foi vindicado. Se colocarmos nossa confiança em Cristo, não estaremos mais em nossos pecados, pois pelo sangue da eterna aliança o Supremo Pastor ressuscitou
e vive para sempre. Então Jesus morreu e sofreu para que ele pudesse ter a sua ressurreição. É interessante que ele segue todo esse papel, todo esse plano perfeito de Deus, não para satisfazer ele, Jesus, mas para satisfazer o Pai por amor a nós, né? Então, através de Cristo e em Cristo nós temos os nossos pecados perdoados pelo sangue derramado, pela ressurreição vindicada, pela perfeita e plena vontade de Deus em nossas vidas. Beleza, gente? Então é isso. 4º capítulo do livro. O próximo é muito legal, então você não pode perder, tá? Eu não vou falar o que é, mas é um dos capítulos que eu mais gosto. Se eu não me engano é esse e o 35, que eu gosto muito. E continue acompanhando os vídeos, compartilhe ele com pessoas que você acredite que está vivendo um momento às vezes confuso da vida, tipo, de ter dúvida da sua salvação, ter dúvida de se realmente vai ser salvo, que precisa entender que em Cristo, não é em mim, não é por mim, mas em Cristo, nós conseguimos vencer o mundo, as tentações e sermos salvos. E é um processo que aqui em 50 tópicos nós vamos tentar comentar um pouquinho com vocês. Beleza? Então compartilhe, se inscreva e que Deus os abençoe.